Olá, meu nome é Débora Prudêncio, eu sou jornalista e coordenadora de comunicação do Grupo Gazin. Venho trazendo para você mais um resumo da Expo HSM, inclusive que foi transmitida na Convenção Nacional Gerencial do Grupo Gazin. Eu venho trazendo uma palestra de alguém que eu acho que a maioria de vocês já conhece. Ele é um personagem famoso aí no Netflix. É ele que estrelou no filme O Menino que Descobriu o Vento. E o tema da palestra dele na HSM foi Criando Correntes de Esperança, a resolução de problemas, o poder da persistência e criatividade com inovação. William Kankiwamba é um corajoso engenheiro na região do Malawi. Quando ele era criança, né, ele passou por um momento muito difícil. Inclusive é uma região onde eles enfrentam a seca e eles não tinham nem quase nada de evolução de recursos elétricos, internet e tudo mais. Ele é um agente transformador daquele lugar. A sua história começou quando eles passaram por uma seca e o pessoal daquela região, o povo daquela região, vivia justamente da agricultura e eles passavam muitas dificuldades. Ele disse que inclusive teve uma época que o pai dele proibiu eles de fazerem mais de uma alimentação por dia. Era uma alimentação e isso até a próxima colheita. Quando ele chegou ao ensino médio, o estudo precisava ser pago, né? Não era igual no ensino fundamental, que era gratuito. E aí o pai dele não tinha dinheiro para isso, porque eles já estavam sofrendo mesmo com essa questão da seca, de não ter recursos, de não ter dinheiro. Então o pai dele não podia arcar com isso. E o que ele fez? Ele tinha amizade com colegas, né, que estudavam, e aí ele pegava o conteúdo dos colegas e estudava, porque ele tinha a esperança de um dia o meu pai vai poder pagar um colégio para mim. Então quando eu puder entrar no colégio, eu não quero estar atrasado. Então ele estudava esse conteúdo. Não bastasse isso, ele é um menino que gostava muito de ler. Ele disse que, inclusive, desde criança ele era muito curioso. Ele sempre perguntava, como que liga o carro? E aí as pessoas falavam assim, é só virar a chave. Ele falava assim, não, eu quero entender, assim, como que o motor funciona? Como que essa gasolina vai pro motor? Como que eles dialogam? Então, assim, sempre fazendo muitas perguntas. E durante todo esse tempo, ele começou a ler livros relacionados mesmo a essa questão científica que traz o funcionamento das coisas, essas engenharias, se é assim que a gente pode definir. E aí ele disse que entre esse buscar o conteúdo do amigo que estudava e também ir algumas vezes na biblioteca, ele leu um livro, e na época o livro estava em inglês. Ele disse que ele teve que usar o diagrama e a imaginação dele para entender o que o livro dizia. E foi justamente neste livro que ele começou a entender um pouquinho mais de magnética. Em um outro livro, ele viu o desenho de um moinho e aí ele começou a juntar as peças e entender, olha, mas e se esse moinho se movesse com o recurso que eu acho que eu posso construir? Eu acho que a gente vai começar a gerar a energia elétrica. E aí ele foi para um terreno baldio onde tinham muitas peças, sucata mesmo. E ele começou a pegar aquele lixo para ele poder montar esse moinho, porque ele falou, a gente não tinha energia elétrica, a gente não tinha água lá, não tinha como poder adubar o nosso plantio, não tinha como chegar recurso e evolução lá. Então, qual era o desafio dele? Gerar energia elétrica, porque através da energia elétrica eles teriam recursos para eles poderem se sustentar naquele ambiente. E aí, quando ele começou a construir, ele disse que as pessoas riam da cara dele. A mãe dele disse que falava pra ele assim, filho, você parece um louco, eu acho que ninguém vai querer casar com você. Então muitas pessoas subestimaram ele. E aí ele tava ali todos os dias selecionando as peças, montando. E ele falou que teve um dia que ele encontrou uma peça X. Ele falou, não, essa peça vai dar certo. E ele construiu um moinho, né, uma espécie de gerador de energia com sucatas. Então esse foi um primeiro ponto de evolução. Ele teve percepção de melhoria para aquele moinho, dele ser mais eficiente. Foi onde ele começou a ler os livros que ele havia lido anteriormente, a revisar conteúdo. E um dia a bibliotecária falou para ele, viu, por que você sempre lê os mesmos livros? E ele disse, porque eu tenho um moinho. E ela falou, me leva para ver. E aí ela viu tudo funcionando. E aí disso ela chamou outras pessoas importantes. E dessas pessoas importantes, jornalistas se interessaram e foram ver o moinho. E desses jornalistas foi escrito um artigo. É isso mesmo, um artigo publicado num blog, onde um dos organizadores do TED, né? O TED que é um movimento que mostra as inovações com propósito, mostra também, conta histórias fantásticas de superação, é realmente um estímulo, né? Um canal inspirador, quem não conhece vale a pena digitar aí no YouTube o TED. Mas fechando esse parênteses,
Depois disso, como esse organizador ia encontrar o William? Não tinha recursos naquele lugar, não tinha celular. E aí ele disse, né, que eles tiveram que entrar em contato com o conhecido do conhecido do conhecido, que conhecia o primo, que conhecia a tia, que conhecia o vô, enfim, que conhecia a irmã e que chegou até ele. E aí veio o convite oficial para que ele pudesse palestrar no TED. Só que esse menino, ele nunca tinha saído daquele ambiente. Pensa bem, ele nem imaginava que tinha internet. Você que tem acesso à internet, a informações na palma da mão, morar num lugar onde você tem que suar, porque você não tem condições de escola, você não tem condições de recursos como energia elétrica, internet, água, e você ali buscando para ter conhecimento e melhorar a vida das pessoas à sua volta, e de repente recebe o convite para palestrar num evento como o TED. E ele até brincou que a família dele disse assim: olha, não vai comer, porque senão você vai vomitar no avião. E ele nunca tinha voado de avião. E aí foi muito engraçado, ele falou que foi uma experiência muito nova, ele contou isso em tom de humildade, de muita simplicidade. E depois do TED, ele disse que vieram bastante convites para que ele pudesse estudar, para que ele pudesse se preparar. E depois ele, de estudar realmente, de se profissionalizar, ele nunca esqueceu do lugar da onde ele veio. E ele voltou para lá e percebeu que não estava acontecendo evolução. Inclusive ele disse que quando ele digitou na internet Moinho, ele não tinha ideia do quanto seria fácil, se ele tivesse internet, de promover a evolução naquele lugar. Mas ele teve que quebrar a cabeça um monte de tempo, muito tempo. E aí ele falou: eu preciso voltar naquele lugar, eu preciso preparar esses adolescentes, essas crianças que estão vindo, porque eles também precisam transformar aquele ambiente. E aí ele disse que ele conseguiu levar recursos como computadores para que eles pudessem estudar a qualquer hora do dia. Ele disse que ele pôde levar mais energia elétrica, levar internet, levar pessoas especializadas para poder ensinar essas crianças e esses jovens. E o desafio era assim: toda vez que alguém aprendia alguma coisa, tinha que ensinar para outra aldeia. Inclusive em relação a isso, porque ele falou que quando estragava as coisas, né, essas coisas de ter que consertar algum aparelho, demorava muito, tinha que esperar o governo vir ajudar eles. Então, se tivesse pessoas ali preparadas para poder consertar, eles não ficavam dependentes do governo. E o William disse mais: depois de levar esses recursos, realmente eles estão tendo uma vida com um pouco mais de dignidade nesse ambiente. Ele entendeu que o próximo desafio dele é ter um instituto mesmo, é ter um lugar de inovação onde ele pode preparar, onde ele pode ajudar, onde ele pode mentorear meninos que, como ele, são natos com muita curiosidade, vontade de descobrir as coisas e vontade de transformar o mundo. Ele disse: eu não tive nenhum mentor, mas eu posso ser isso para esses futuros jovens, para esses futuros inventores. As principais mensagens que ficam dentro dessa jornada e história do William, que você pode até acompanhar no Netflix com o filme O Menino que Descobriu o Vento, são: primeiro, que todos nós temos sim potencial, mas nem todo mundo terá a oportunidade igualmente. Então, se nós temos oportunidade, fica a nosso cargo abrir o caminho para as outras pessoas também poder dar o seu melhor e transformar o mundo. E por último, que a curiosidade, a resiliência e a empatia são as 3 principais mensagens que podem fazer alguém transformar o mundo.